É que eu estou vendo como é que está geladinho ali e a garganta vai sentindo. Mas glória a Deus. Amém? Move as águas, Senhor. Não sei quando foi ontem que eu mandei uma palavra sobre esse Siloé. E mover as águas não é mais do lado de fora, cara. Você não precisa ficar esperando mais por isso, sabe? Está dentro. Águas vivas está dentro. Então, se há um milagre para acontecer, se há algo de Deus para acontecer na sua vida, as águas vivas estão dentro. E águas vivas, águas cheias do poder, é a presença do Espírito que move. E só tem um jeito de mover as águas: é a fé. Antes nós precisávamos dos anjos, sabe? Para mover as águas de Siloé, precisávamos dos anjos. Demorava, hein? Porque quando um pensava, o outro já tomou o lugar dele. Mas hoje Deus pegou essas águas e colocou Jesus dentro de você, dentro de mim, e dentro de cada pessoa que crê no nome de Jesus. E hoje você não precisa mais esperar essas águas se moverem para ser curado, para ser liberto, porque essas águas estão dentro de cada pessoa que crê no nome de Jesus. Está dentro de você. Você só precisa aprender a entrar naquela sala que eu disse, sabe, o embrião da fé, e aprender com o Espírito Santo a mover essas águas. A fé move. A fé é a convicção das coisas que não se vê. É ela que determina o tempo das coisas, porque a sua convicção que vai determinar o tempo das coisas. Deus não responde choro. Deus não tem dozinha da gente. Deus tem esperança que os seus filhos amadureçam, que os seus filhos cresçam e assumam a sua posição de filhos, de autoridade espiritual, não de tadinhos e coitados que ficam chorando por uma coisa que Ele já deu. Ele já te deu tantas coisas, você fica às vezes se deixando ser humilhado, ser aprisionado. Só tem um jeito de se libertar, é entendendo que as águas que você recebeu de Cristo, o Espírito está dentro, e esse poder que veio para dentro de você, essas águas precisam se mover. É o poder do Espírito Santo, e ele se move pela fé. Então, quanto mais você se encher da palavra de Deus, mais fé você vai ter, e você vai tomar uma posição diferente. Não preciso de homens para me ajudar. 38 anos esperando alguém me ajudar. Foi a situação daquele homem que Jesus encontrou. Jesus disse: você não precisa mais disso, cara. Eu estou do seu lado, estou aqui na sua frente, e eu vou morrer na cruz, sabe? Ele não sabia, mas Jesus vai morrer na cruz, e eu vou entrar dentro agora das pessoas pelo meu Espírito, e essas águas que vocês estão esperando lá fora agora vai habitar em vocês, mas vocês vão ter que mexer elas, vocês vão ter que dar movimento a elas, e o movimento das águas do Espírito dentro de nós para fora agora é o movimento da fé, é o movimento do crer, do confiar em Deus, do conhecer da palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Então, quando cada situação você vai e você lembra, não, o Senhor está comigo, Ele disse que não me abandonaria, Ele disse que me ouve, Jesus disse: nada é impossível, tudo que você pedir em meu nome, eu estou com você. Eu falei que ia te ajudar, então eu vou te ajudar. Eu te dei o meu nome para você vencer, para você conquistar, ou para você ser curado também. Ele te deu a bênção completa. Você só precisa mover essas águas. Os anjos não virão mover essas águas para você. Acabou essa movimentação. Agora você tem que pôr de pé e dizer: Josué, põe-te de pé, porque o Jordão tem que ser aberto. E é você que eu escolhi. Vocês que eu escolhi. Escreverei nos seus corações a minha lei. Escreverei a minha palavra no seu coração. Colocarei o meu Espírito, e vocês não precisarão de ninguém mais que me ensine. Vocês saberão como mover as águas. Quando vocês se encontrarem com o Espírito e aprender a ouvir a voz. Toda minha ovelha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Jesus disse isso. Então, se você não está ouvindo a voz de Deus, é porque você precisa de um profeta. Mas aprenda a ouvir a voz de Deus, porque talvez está sendo bebezinho demais. Mas se você já aprendeu um pouquinho do ouvir de Deus, da palavra de Deus, do Espírito falar, então começa a crescer mais, sabe?
Comece a se envolver mais nessas águas vivas que é o Espírito de Deus. E comece a desejar experiência com Ele. Comece a falar: Espírito, me ensina a mover essas águas, a usar desse poder que Tu me deste sobre a minha vida, a minha casa, os meus bens, os meus filhos, a minha causa, seja o que for. Deus, Ele só quer uma coisa: ser glorificado através da sua vida, através dos seus testemunhos. Maria, meu Deus, porque o propósito maior dele não é nos dar ouro e prata na terra, é nos levar para o céu. Se querendo ou não, um dia você vai. Você pode grudar na cadeira quando você quiser, mas um dia você vai. Mas não tenha medo, porque não é um lugar ruim. É Deus. É viver junto com o Pai para a eternidade. Paz, alegria. Há muita alegria naquele lugar que não tem nem como nós descrevermos o que Deus preparou para nós. Amém? Glória a Deus. Abre em 1 Pedro, capítulo 2. Eu não li a segunda luz, por favor. Fica mais claro. Neriou Shai declarou. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1: portanto, abandonem tudo o que é mal, e toda mentira, fingimento, inveja, crítica e injustiça. Pula essa parte. Sejam como criancinhas e recém-nascidas, desejando sempre o puro leite espiritual, para que bebendo dele vocês possam crescer e ser salvos. Porque se uma criancinha não beber nem leite, ela morre. Então vai chegar no feijão e no arroz. Mas quando você começar a chegar no feijão e no arroz, não queira beber leite. Claro que é um bom show. Versículo 3: pois como diz as Escrituras sagradas, vocês já descobriram por vocês mesmos que o Senhor é bom. Quem tem experiência sabe o quanto Deus é bom. Versículo 4: cheguem perto dele, a pedra viva que os seres humanos rejeitaram como inútil, mas que Deus escolheu como de grande valor. Esse é Jesus. Versículo 5: vocês também são como pedras vivas. Deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. E isso para que por meio de Jesus Cristo ofereçam sacrifícios a Deus, sacrifícios que Deus aceite, quer dizer. Versículo 6: pois as Escrituras Sagradas dizem: eu escolhi uma pedra de muito valor, que agora ponho em Sião como pedra principal do alicerce, que em crer nela não ficará desiludido. E essa pedra é de muito valor para vocês, os que creem. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser mais importante de todas. Em outra parte das Escrituras Sagradas dizem: essas pedras em que as pessoas vão tropeçar, a rocha, essa pedra em que as pessoas vão tropeçar, a rocha que vai fazê-la cair, essas pessoas tropeçaram porque não creram na mensagem de acordo com a vontade de Deus para elas. O mundo está caindo nessa queda, porque são confrontados com a verdade de Cristo. Versículo 9: mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Diga: vocês são sacerdotes reais. Vocês são sacerdotes reais. Eu sou sacerdote. Eu sou sacerdote. Eu sou sacerdote. Real. Para que amor de Deus. E nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele, um povo particular dele, um povo que diz: Jesus, Tu és Senhor. Quando nós falamos Jesus, Tu és Senhor, Tu és dono. Se é dono, é particular. Não vai pegar o lote e dividir, não. Metade para o mundo, metade para o Senhor. É dele. Aleluia. Ou o lote é dele, ou alguém está invadindo o terreno. Particular de Deus. Porque o preço que foi pago pela tua alma
pela tua vida foi muito alta. E ele disse: é minha. Se você creu e entregou sua vida a mim, tu pertence a mim, a sua vida. Então guarde a sua vida na minha presença. É só isso que eu lhe peço. Conservem-se. Guardem a minha aliança. Guardem a minha palavra particular de Deus. Por isso que diz que Deus tem ciúmes de nós, sabe? Porque quando Ele vê a gente se dividindo, a gente dando ouvido às ideias falsas de Satanás, às sofismas, Deus fica muito bravo. Fica muito bravo com o diabo quando ele consegue enganar. Ele fica muito aborrecido, entristecido quando um povo que diz: limpa a terra, tira essas ervas daninhas da minha vida e me faz feliz, ó Deus, e faz de mim uma boa terra para que eu possa dar frutos. E aí de repente nos vimos de novo já lançando sementes más sobre a nossa vida particular de Deus. Você que creu no nome de Jesus, você é particular de Deus. Deus não aceita dividir. Só se Satanás tiver um preço maior do que ele pagou. Então você pode dar a sua vida a ele. Mas ele não tem esse preço. O preço de cruz, de sangue do Cordeiro foi pago, um preço que ninguém pode pagar, porque esse preço é o perdão dos seus pecados. Ninguém pode pagar esse preço. É um preço muito alto por uma terra particular. A própria vida. Vamos comprar um terreno, vamos comprar uma área para a gente construir? Vamos, então vamos lá. É com a vida que se paga lá. Escolhe quem vai pagar a conta. Eu ou você? Se não for os dois, não, né? É um preço muito alto. E Jesus tomou a decisão: Pai, eu vou fazer isso, porque Tu amas este povo de tal forma que eu vou fazer isso. Eu vou pagar o preço por essas terras. Vocês são a terra. Nós dissemos sobre isso. O Senhor vem falando conosco, ensinando a viver, trazer as coexistências do espiritual para o físico, relacionar com Deus. Nós viemos falando novamente, Marcos 4, 26. Não tem como. Você quer ter visão do reino de Deus? Então comece com Marcos 4, 26. Tem que estar ligado numa fonte. E essa fonte tem que ser fonte de luz. E a fonte de luz é Deus, é Jesus, não tem outro. E ele disse em seguida: você quer ter uma experiência com o reino? Então tenha uma boa terra. Permita a sua terra ser curada. É particular de Deus. Deixa o Espírito falar. Deixa a palavra de Deus falar, a palavra viva de Deus falar, e ouça a palavra de Deus, que é o Espírito, falando da palavra viva. Eu não estou falando de logos, eu estou falando da palavra viva. Quando você escutar o Espírito falar, você não endureça o coração. Ouça. Se ele diz que é melhor perdoar, é porque é melhor perdoar. Se ele diz que é melhor você parar de fazer certas coisas, é porque é melhor. Eu ouço muitas coisas, sabe? No meio onde eu trabalho, e às vezes eu vejo os arrependimentos, a dor que eles sentem, e é uma das coisas que eles falam: se eu pudesse não ter feito isso, mas agora tem que sofrer e pagar o preço, porque não dei ouvido ao pai ou à mãe. Assim nós somos com Deus às vezes, sabe? O Espírito fala, a gente teima em fazer a coisa errada, sabe? A gente teima em dizer que somos de Jesus e colocar erva daninha para cima do nosso solo, colocar coisas improdutivas dentro do nosso coração, que é a nossa terra. Nós somos a terra e colocamos dentro de nós coisas improdutivas que não vão nos levar a nada, porque aquilo que nos leva à presença de Deus nos traz a cura, nos traz os nutrientes que verdadeiramente a nossa alma precisa para dar frutos. Fonte, terra e semente. Marcos 4, 26. A palavra de Deus é a semente, e você precisa enxertar essa palavra. Lançar essa semente nessa terra. Pedir ao Espírito que regue, que traga os nutrientes necessários, que as orientações da palavra rema, a palavra que ele fala com você, e também fortalecer o seu espírito na palavra de Deus. Como você fortalece o espírito? Meditando na palavra de Deus. Jesus disse: vocês erram porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Como vocês vão ter um encontro com o Espírito, ter um encontro com o poder de Deus, se não conhecem a minha palavra?
Já foi dito isso aqui. Você quer ter uma conversa com o Espírito Santo? Se é um americano falando inglês, você vai aprender alemão? Vai falar alemão com inglês? Vai falar, sei lá, uma língua, um japonês? O Espírito não entende. Ele entende. Mas ele não consegue conversar, porque você não entende ele. E nem ele vai conseguir encontrar em você o que ele precisa. Porque o Espírito, ele não pode perder tempo. E ele não quer perder tempo. Se você chama o Espírito Santo para perto de você, ele vem porque ele quer produzir algo em você. Ele não vem para perder tempo, para ficar esperando, vamos ver se ela resolve, vamos ver se ele resolve. Ele quer produzir, porque para isso ele foi enviado por Jesus para habitar na sua vida. É para produzir, não é para ficar olhando para a sua cara, esperando a hora de você resolver. Deixa eu ver se eu... Agora até amanhã, Espírito Santo, vou ver se eu faço isso, vou ver se eu resolvo fazer isso. Não. Quando ele vem falar, é porque ele quer te dar um nutriente que você precisa. Então ele põe os pensamentos certos, ele põe aquilo que você deve decidir e tomar a direção. Então deixe esse nutriente entrar na sua terra e se torne uma boa terra. Só que o teu espírito, para entender as coisas do Espírito, tem que estar cheio da palavra. Você tem que ler a Bíblia mesmo. É a Constituição que temos. É ler a nossa Constituição, encher a nossa mente, para quando o Espírito falar de fé, você não ter medo. Quando ele falar, vai até ali e faz isso, você não vai ter medo de pessoas endemoniadas, nem de feiticeiro, nem de nada, porque você está cheio da palavra. Porque quando você olha o que ele diz para você fazer, você não tem temor. Porque quando Satanás ainda aponta o seu pecado e diz, olha como você está, você diz, o sangue de Jesus me purifica de todo pecado, porque eu já falei com Deus sobre isso, está perdoado. Você não vai me impedir adiante de Satanás, porque você está cheio da palavra. E quando Satanás tentou Jesus no deserto, ele tentou impedir Jesus continuar com aquela história de ir até a cruz. Mas quando Jesus foi confrontado com ele sobre o pão, sobre se lançar lá do morro, lá para baixo, ele disse, está escrito, Satanás. É a palavra que estava em Cristo. De pequeno, já 9 anos, sei lá quantos anos, já cresceu dentro do templo, a Bíblia diz. O que ele estava fazendo dentro do templo? Olhando para a cara dos sacerdotes? Não, se enchendo da palavra, para ter esse encontro com o Espírito de Deus. Essas águas vivas que habitam em você, quando você crê em Jesus, ela foi derramada e ela precisa ser movida por você. Então, quando você encontrar com o Espírito, você tem que estar cheio da palavra. Aí a sua terra se tornará boa. Fonte, repete comigo, fonte, terra e semente. Maricou Deus. Então, estar ligado em Jesus é a sua fonte. Estar com a terra atenta, o seu espírito atento à voz do Espírito, é a sua terra, é a qualidade da sua terra que você vai ter. E permitir que a semente boa, que é a palavra de Deus, esteja sempre plantada para ela germinar e dar frutos. Isso depende de você. Então você é uma terra particular de Deus. Tudo isso nós conseguimos voltar. Você é uma terra particular de Deus. Maria Coa achou, declara aqui. Em nome de Jesus. Eu falei onde, irmãos? Onde? No 12. 12? Não tem 12. Vocês são raça escolhida por Deus, o 9. Sacerdotes do rei e nação completamente dedicada a Deus, povo que pertence a Ele, particular de Deus. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Versículo 10. Antes vocês não eram povo de Deus, mas agora são povo de Deus. Antes não o conheciam, não conheciam a sua misericórdia, a misericórdia de Deus, mas agora receberam a sua misericórdia. Diga pedra viva, sacerdote. É isso que Pedro está dizendo. Particular, uma nação eleita. Ele disse terra particular, mas o que nós queremos dizer é duas coisas. No domingo passado o Espírito falou sobre pedras vivas. Vocês serão postos como testemunhas daquilo que Deus trouxe para ser dito a este mundo. Quando estava no Jordão,
O Senhor disse para que o que é espiritual vá na frente. E ali a aliança, a arca da aliança foi à frente. Então o que é espiritual, quando ele é colocado à frente, é propósito de Deus. Que você entenda que as coisas espirituais têm que estar primeiro à frente. Agora, qual o objetivo? Ele disse, para que as pessoas vejam a minha glória, que há através da arca, que se manifesta através da arca da aliança. E para que haja uma memória daquilo que eu faço sobre a terra. E são vocês, como a arca da aliança foi posta dentro de você, como nós já falamos, então a pedra, que ele disse, cada um pega uma pedra e faça um memorial. Ele disse, essa pedra, quando Josué pegou e pediu para tirar 12 pedras de dentro do Jordão e fazer um memorial, quer dizer, um lugar onde cada pessoa olhasse para aquelas pedras, lembrasse do que Deus fez abrindo o Jordão. Ele disse, agora aqui em Pedro está dizendo, agora vocês são as pedras vivas. Já que a arca veio para dentro de vocês, que a arca da aliança é Jesus hoje na nossa vida, então ele diz, agora vocês são pedras vivas. Vocês são testemunhas. Vocês foram eleitos para também ser pedras vivas para a construção da casa espiritual, que é a sua igreja, a igreja de Cristo. Para a construção da casa espiritual. Testemunhas vivas do poder de Deus. Mas ele diz algo também, que além de pedra viva, ele diz, vocês são um sacerdócio real. Sacerdócio real, não é isso? Sacerdotes. Vamos lá pedir para abrir em Êxodo. Em Êxodo 19:6, está dizendo que Deus está confirmando essa palavra de Pedro, e ele disse que Deus, é 19, né? 6, né? Que está dizendo que Deus escolheu a nós como terra particular dele. Estou dizendo em outras palavras, mas está ali, pode ler. E ele disse que para que vocês se tornassem, em outras versões, está dizendo um reino de sacerdotes, é isso? Reino de sacerdotes. Em Pedro ele está dizendo, eu constituí vocês pedras vivas, e agora ele diz também sacerdotes, uma raça, uma nação eleita para ser sacerdotes. Mas em Êxodo diz desse propósito, de Deus nos fazer particular dele, também uma nação santa, mas ele disse que seria um reino de sacerdotes, um governo de sacerdotes. Era um propósito de Deus que o povo de Deus fosse guiado naquela época por sacerdotes, onde ele poderia dizer, dar direção às pessoas, que todos os presidentes tivessem algum sacerdote como conselheiro, que eles pudessem tomar decisões e tomar decisões, chamar os sacerdotes, vamos dizer que estivéssemos na frente da lei, o rei poderia chamar os sacerdotes e dizer, sacerdotes, nós vamos tomar essa decisão, o que vocês acham dessa decisão? E ele poder orar, vamos orar a Deus, como fez Josué, o que Deus está falando sobre isso, e Deus daria a direção àquele governo. Você sabe o que é consultar o Rei dos Reis, consultar o Criador dos céus e da terra, para poder tomar decisões sobre uma nação, sobre um governo, sobre uma empresa, sobre o que for. Isso é o governo que Deus queria constituir. Ele queria que a terra, que o seu povo fosse guiado por um reino, por um governo de sacerdotes, de pessoas separadas, santificadas, consagradas, que pudessem ouvir a sua voz para falar a direção daquilo que o seu povo deveria fazer ou tomar como decisão. Então o sacerdote tinha uma importância, um propósito muito grande. Então quando Pedro, como nós lemos aí no 1 Pedro 2, que ele está falando, constituir vocês sacerdotes, para você entender a importância, a sua importância para Deus, do propósito dele que está em Êxodo, de que você participasse de um governo, para que o mundo pudesse receber a direção de Deus, da presença de Deus, daquilo que Deus quer para a vida das pessoas. Deus queria que o mundo fosse governado por seus sacerdotes. Só que a lei, Moisés não conseguiu. Moisés era o libertador, e ele fez tudo certo, sabe? Ele se esforçou bastante, e ele fez exatamente aquilo que Deus queria, zelou pela casa do Senhor,
mas ele também não conseguiu purificar o povo. O povo não deu crédito a ele. E ele também falhou em alguns pontos. Mas Deus viu que Moisés não seria capaz de trazer a purificação da alma das pessoas, das nações. Então ele enviou Jesus como um libertador. Por isso que Jesus foi maior do que Moisés. Jesus é a nova aliança, porque ele é o nosso libertador. Então ele fez o seguinte: vamos trazer a arca agora para dentro deles, e vamos fazer com que eles se tornem sacerdotes. Então vocês não vão ter um governo mais, onde depende de um grupo de pessoas, como naquela época, para que Deus falasse com o seu povo. Hoje ele disse: façamos deles, cada um que crer em Jesus, façamos deles sacerdotes. Então a sua responsabilidade como sacerdote é participar de um governo de Deus. O propósito ainda é o mesmo. Quando se fala na igreja de Cristo, é o governo de Deus sobre a terra, é o reino de Deus sobre a terra, é o grupo de sacerdotes que ele formou agora, não mais um grupo separado, onde eu tinha que consultar o profeta. Agora ele fala dentro de você, ele usa você e põe você na posição de sacerdote, para participar de um governo de sacerdotes. Quer dizer, nos unirmos na fé, eu com você, com outras igrejas, outras pessoas que creem no nome de Jesus, para interferir no curso da terra, para interferir na vida das pessoas na terra, para que conheçam a palavra de Deus, para que conheçam a salvação do Senhor. Então você, quando for constituído sacerdote, conforme Pedro está dizendo, não foi simplesmente para dizer: olha como Deus me ama, Ele me elegeu pastor da igreja, obreiro, seja o que for que você imaginar. Não, não é esse tipo de sacerdócio, não. Deus te elegeu para participar de um governo espiritual que é muito maior do que está dentro de uma igreja apenas. É participar de um propósito amplo de Deus, onde as pessoas poderão alcançar salvação, porque você será pedra viva de testemunho de Deus e sacerdote, porque vai exercitar a autoridade de governo sobre a terra. Dá para entender? Sacerdotes reais. Vocês pertencem ao reino de sacerdotes. E esse sacerdote foi Jesus que constituiu. Como Moisés criou o sacerdócio, levantando Arão, né, para ser sumo sacerdote, Arão também não conseguiu. Arão também não foi suficiente para conseguir levar esse reino de sacerdócio. Os filhos de Arão eram os únicos que poderiam ser constituídos sacerdotes na época, mas ele não conseguiu, porque os filhos falharam e Arão também falhou. Então o libertador não foi suficiente, Moisés, para conseguir purificar o povo. E os sacerdotes não foram suficientes para conseguir sustentar esse governo de sacerdote. Por isso que Jesus veio e ele trouxe, e ele se tornou o sumo sacerdote. Ele tomou o lugar de Arão, e ele agora é o sumo sacerdote. E ele chamou a nós para sermos agora sacerdotes, todos que creem no seu nome. Ele colocou o seu Espírito e disse: agora vocês serão como sacerdotes. Eu serei um sumo sacerdote porque não há pecado em mim, então eu posso sustentar e purificar vocês, fazer com que os seus pecados sejam perdoados, e vocês poderão profetizar com toda a autoridade e anunciar o governo do reino de Deus sobre a terra. Então é muito mais do que achar que Deus está te fazendo um pastor numa igreja, ou fazendo um líder numa igreja, um propósito ministerial. É participar de um reino sacerdotal. Por isso que ele diz sacerdote real, é um governo, conforme nós lemos em Êxodo. Então você é sacerdote, você precisa entender essa posição espiritual, para que você entenda o que você pode exercer. Você tem que exercer a sua autoridade. As pessoas pensam que sacerdote é só para pastores da igreja. Você foi constituído sacerdote, mas para isso você deve entender a sua autoridade. Você deve compreender o que o Espírito propõe para você como sacerdote. Amém? Glória a Deus. Eu vou já finalizando. Só uma palavra em Hebreus. Eu quero ler com vocês. Em Hebreus
Vamos ao Hebreus, ler em Hebreus 10, 1. A lei foi dada por Moisés. A lei dada por Moisés não é um modelo completo e fiel das coisas verdadeiras. É apenas uma sombra das coisas boas que estão por vir. Os mesmos sacrifícios são oferecidos sempre, ano após ano. Portanto, como pode a lei, no meio desse sacrifício, aperfeiçoar as pessoas que chegam perto de Deus? Aí Hebreus, capítulo 3, versículo 6, você lê: mas Cristo é fiel como Filho que dirige a casa de Deus, e nós seremos a sua casa se conservarmos a nossa coragem e a nossa confiança naquilo que esperamos. Quando ele disse que Moisés, de tudo que ele fez, era apenas a sombra do que Deus queria fazer. Então, na verdade, foi uma tentativa, sabe? Quando Deus confiou aos homens no tempo da lei, ele disse: vocês não conseguiram exercer o sacerdócio e trazer o meu governo sobre a terra. Mas ele viu que Moisés não conseguiu sustentar isso. Por isso que ele disse que é uma cópia, é uma sombra. Como eles não conseguiram, Jesus veio para fazer com que nós, como igreja de Cristo agora, possamos conseguir. Amém? Então, sabia comigo, eu sou sacerdote pela fé. O Senhor me separou como sacerdote para aprender a governar como sacerdote. Amém. Vamos ficar de pé. Ele o declara, Turiano, teria muito mais para falar, mas eu vou deixar até aqui só. Eu só quero que despertarem em vocês. Quando encontramos com o Espírito Santo, lá quando eu chamei embrião da fé, eu encontro no teu Espírito com o Espírito de Deus. Então ele diz: o próximo passo agora é você entender que a arca está dentro de você e que você é testemunha de Deus aonde você for. Então preste bem atenção no que Deus está fazendo e no que Ele quer fazer, e fale das coisas que Deus faz. E mais do que isso, saiba que você é um sacerdote real. Você faz parte de um governo espiritual em Cristo Jesus. Então você não precisa temer, você não precisa ter medo. Você tem que ter a atitude correta como sacerdote. Você é o sacerdote, eu sou o sacerdote, mas Deus nos levantou para ministrar uns sobre os outros, para que sejamos bênção na vida um do outro, profetizarmos uns sobre os outros. Ser um sacerdote significa representar a voz de Deus, intermediar a voz de Deus para trazer até as pessoas. Então, quando eu falo aqui, eu estou intermediando a voz do Espírito para você, e quando vocês falam da palavra de Deus comigo, testemunho, vocês estão ministrando também sobre a minha vida a voz de Deus. Você é sacerdote, você tem uma autoridade espiritual que ninguém pode deter isso. Participar desse governo de sacerdote, desse reino de sacerdote, é um privilégio, e isso não foi dado para alguns. Não se trata de dons de ministério, se trata daquilo que Jesus colocou dentro de você. É o seu Espírito que Ele colocou dentro de você, e é esse Espírito que lhe dá autoridade de governo como sacerdote. Você vai representar Deus de uma certa forma na terra, aonde você estiver, na escola, no trabalho. Deus quer falar com você, quer que você consiga transmitir para as pessoas aquilo que Ele quer falar através de você para essas. Então seja sacerdote, deseje exercitar esse chamado de Deus, porque é parte do propósito de Cristo. Ele quer usar você como sacerdote, não há outro propósito de te levantar como igreja de Cristo, a não ser usar a sua vida para a salvação, usar a sua vida para trazer palavras de salvação à vida das pessoas. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Eles não precisam ficar preocupados, Deus. Senhor, ensina-nos, ó Deus, cada um deles, Pai, para que possamos aprender a exercitar a nossa autoridade. Tu nos deste autoridade como igreja, e se há uma autoridade poderosa, é quando nós aprendemos a exercitar a autoridade como sacerdotes em Cristo Jesus.
estamos ligados ao sumo sacerdote, que nos permite ouvir a voz de Deus, que nos permite entender as coisas de Deus e que nos orienta naquilo que não conseguimos entender. Senhor, ajuda a cada um a entender que Ele não pode tratar as coisas espirituais de qualquer forma. Tu não chamaste para dentro de uma igreja física apenas para se limitar a isso, mas Tu chamaste para dentro de um reino, Senhor, e que eles possam entender que esse reino é um reino de sacerdotes, é um reino de pessoas que são usadas para levar o evangelho da verdade às pessoas que lhe aguardam neste momento, que estão querendo se matar, que estão, Senhor, morrendo em hospitais. Senhor, Tu queres usar dessas pessoas para falar a verdade da Tua palavra, usar a vida dos Teus sacerdotes, Senhor, reais, participantes do governo, Pai. Tira esse medo, tira essa acusação, tira essa força do inimigo que tenta impedir essa pessoa. Senhor, que ela sinta o renovo, a certeza de que ela vai tomar uma posição diante de Deus, de oferecer todos os dias o sacrifício agradável que Tu tanto espera dos Teus sacerdotes. O sacrifício hoje não é de sangue, não é de bode, Senhor, o sacrifício que Tu aguarda é o sacrifício de louvor, de obediência, de oração, de consagração, Senhor, de meditação na Tua palavra. Tu aguarda os Teus sacerdotes oferecer todos os dias o seu sacrifício, que ele entenda. Está muito mais fácil do que ele imagina, do que ela imagina, Pai. Anima o coração dela, dele, põe a fé que ele precisa, para que ele possa, Senhor, se posicionar da forma correta, para quando ele for, Senhor, diante deste mundo tenebroso, ele possa estar bem posicionado, e aonde ele estiver, ele dizer: aqui está um representante do reino, de sacerdotes, do reino de Deus, que veio para mudar a história desse lugar. Labaixu de casa, ensina-os a orar, ensina-os, Senhor, a orar, ensina-os a entender o poder da intercessão, ensina-os a ouvir a Tua voz, ensina-os. Nós precisamos de Ti, Senhor, ensina-nos, Senhor, para que possamos usar uma autoridade convicta daquilo que somos em Cristo, não por medo, não com dúvidas, porque isso não nos levará a lugar algum, Senhor, mas com fé, com certeza, com coragem, determinados a viver aquilo que Tu preparaste para nós e para levarmos ao mundo, Senhor, como pedras vivas, os testemunhos de Deus. Abençoa, dai coragem ao irmão, dai coragem à irmã, levanta-os, ó Pai, nessa certeza de que eles não são, Senhor, qualquer pessoa dentro de uma igreja física. Eles foram, Senhor, incluídos num reino, e um reino separado por Deus, de pessoas consagradas a Deus, de propriedades particulares de Deus. Anima-os, ó Deus, em nome de Jesus. Ajuda-os a entender essas coisas que vêm dos céus. Nos dê o entendimento, Pai, em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Naravacou declara Turiantas. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Vou dar uma salva de palmas para a gente.